Boa noite, meus queridos amigos, irmãos e companheiros. Estamos nós aqui, mais uma vez, pela misericórdia do Pai, no nosso trabalho dessas crônicas sobre espiritualidade e paz. Pedimos ao Pai que nos ilumine, que nos faça pessoas melhores, mais compromissadas com as leis divinas. Nós vamos conversar um pouco hoje a respeito de um tema muito interessante, que chama-se Castelos de Areia. Benjamin Franklin, nascido em 1706 e falecido em 1790, foi um diplomata, filósofo e político norte-americano. E ele preocupava-se muito com as questões morais e buscava aprimorar o seu autoconhecimento como um mecanismo para o desenvolvimento do caráter. Uma das suas frases clássicas era aquela que dizia que não há inimigos ou amigos, há somente instrutores na vida. Esta frase nos faz pensar na ideia da autopiedade. Sim, na autopiedade. Quando achamos que sempre há alguém ou alguma pessoa que nos traz o mal, que o mal nos acontece a cada momento e que nos encontramos nas desventuras da vida em cada esquina. E por essa razão, nós interpretamos sempre no sentido de que alguém ou alguma coisa nos levou a este ponto. Quando não encaramos as nossas realidades, sempre buscamos, pela compreensão que nós como seres humanos temos, de buscar sempre um culpado, alguém que possa ser responsável pelas nossas desventuras. E buscamos sempre alguém para acusá-las. Acusamos mesmo até os espíritos que são aqueles irmãozinhos espirituais que nós chamamos de maldosos e que comumente às vezes nós até os chamamos de obsessores, dos quais nós sempre queremos nos livrar com as práticas diversas, são as denominações que se aplicam, como desobsessão, por exemplo. Então, essas práticas encontradas em alguns segmentos do espiritualismo, algumas vezes nós encontramos em determinados momentos aqueles que nós nos identificamos de uma maneira muito pessoal, por causa da nossa própria vibração e nossos próprios pensamentos. Mas nós sabemos e sempre dizemos para nós mesmos que nós não somos culpados. Sempre há um culpado nas ações que nos levam às desventuras. Há um pensamento do Benjamin Franklin que fala do enfrentamento e da vontade de corrigir-se os seus próprios rumos. E isso nos leva a uma visão interessante de que crianças que animadamente constroem casinhas e castelos de areia quando vão às praias, elas sabem que não poderão levar para casa esses castelos e essas gravuras que eles fazem, mas sabem que o vento ou mesmo a água, vindo com uma onda muito forte, poderão pôr fim todo aquele trabalho. Destruir tudo aquilo que se fez com muito afinco e boa vontade. Elas não choram, mas correm alegremente e voltam à praia. Enche seus baldes e volta para o mesmo estágio onde estava e começa tudo de novo. E onde está então esta lição? Quando perdemos coisas que nos custaram tempo e esperança para construirmos, nós ficamos tristes e abatidos.
Nós nos esquecemos de que as coisas materiais são passageiras. São como, vamos dizer assim, castelos de areia, que mais cedo ou mais tarde alguma onda poderá destruir. Onda dos intempéries da vida, ondas das desventuras, dos desencontros, ondas do desespero e do desânimo e às vezes da enfermidade que vem e destrói os nossos castelos. Portanto, o que prevalece? A consciência de que tudo é passageiro. O recomeço é aquilo que nos traz com confiança. O recomeço nos leva à fé, à coragem, a nós podermos pensar que poderemos reconstruir todas as coisas. Então, construamos em nós mesmos essa confiança. Nós ficamos tristes e abatidos, nós nos esquecemos que as coisas são materiais, são como esses castelos, como eu já disse antes. E o que é que prevalece? Prevalece a consciência de que tudo é passageiro mesmo. E fica somente a coragem, a fé, que são ferramentas do Espírito. Espírito confiante em Deus, pois a vida é sempre um recomeço. A vida sempre é o recomeço. Vamos pensar de que os castelos que nós construímos poderão a qualquer momento serem destruídos pelos intempéries da nossa própria existência como espíritos, pois estamos aqui no mundo de provas e de expiações. Como é dito, passando por uma certa temporada, porque a nossa morada realmente dita é a morada espiritual. Então, os castelos que nós construímos, muitas vezes com tanto esforço, com tanto esmero, com tanto sacrifício, às vezes nós partimos e deixamos tudo aí. Mas Jesus nos ensina de que não deveremos construir a nossa casa sobre a areia, mas sim sobre a rocha. E o que é areia, senão aquela que está na praia, visualizada pelas crianças como elemento para poder construir algo temporal, algo que é perecível. Então Jesus nos ensina a nós construirmos a nossa casa na rocha, edificar na fé, na confiança e no amor de Deus. Benjamin Franklin nos ensina, dizendo para nós, de que nós temos que buscar sempre a nossa reforma íntima, buscando sempre a nossa melhoria como seres humanos, como criaturas de Deus, partícipes da obra divina da criação. Sim, meus queridos, esta é a grande lição. Já dizia o apóstolo Paulo, de que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que tem fé em Deus permanece para sempre. Então vamos pensar nisto. Construir o nosso castelo espiritual, que é através da fé e da esperança, exercitando sempre a lei do amor e da caridade, elementos importantes na construção de um novo lar, de um castelo verdadeiramente forte, onde nenhum dos complexos da vida poderá nos abalar e destruir. Confiamos então em Deus e vamos construir, sim, a nossa casa sobre a rocha, que são os fundamentos da fé, da justiça e da caridade. Aquilo que Jesus, com tão grande amor e paciência, trouxe para nós. Fiquem com Deus, que a luz de Jesus, o Divino Mestre, ilumine as nossas vidas, guie os nossos passos e os nossos caminhos. Que assim seja.